Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sábado, dia 14 de junho de 2025. Estamos de volta para mais um bate-papo. Espero encontrar a todos muito bem para dialogarmos um pouco. E aquele tal negócio, não é? Quando a balança pende para a verdade, as narrativas morrem. Não existe mentira que se sustente com o tempo. Uma hora a verdade aparece. E ontem todos nós vimos e assistimos boquiabertos às atitudes destrambelhadas daquele ministro que logo pela manhã mandou a Polícia Federal prender Mauro Cid e logo em seguida mandou cancelar a prisão, para que depois ele mandasse a mesma Polícia Federal, que é a sua polícia particular, né, visitar a residência de Gilson Machado, o ex-ministro de Jair Bolsonaro, para fazer busca e apreensão e também levá-lo à prisão. O Gilson Machado ficou o dia inteiro preso, foi liberado somente no início da noite e, claro, com todas as restrições possíveis. Não pode isto, não pode aquilo, não pode falar com ninguém, etc e tal. Fato é que todo mundo sabe o que o Gilson Machado foi fazer na Embaixada de Portugal. Foi providenciar a renovação do passaporte de seu pai. Essa é a verdade. Fato é que, assim como fez com Mauro Cid, vamos lembrar muito bem isso, quando ele, Moraes, mandou apreender o celular de Mauro Cid lá em maio de 2023, supostamente para investigar a adulteração do cartão de vacinas, onde na verdade nós sabemos que essa apreensão de celular acabou fazendo a tal pesca probatória, que ensejou todo esse inquérito de plano de golpe de Estado, né? Nós sabemos que isso foi uma manobra para que o ministro vasculhasse todas as conversas de Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Portanto, tudo que se tratava de Jair Bolsonaro estava no telefone do Mauro Cid, né? Então o que ele fez ontem? Ele acabou determinando da mesma forma a apreensão dos celulares de Gilson Machado, com a mesma finalidade de vasculhar e com isso, quem sabe, encontrar elementos que possam reforçar a frágil denúncia e julgamento de Jair Bolsonaro e outros réus lá do Núcleo 1. Muito bem, nós sabemos que a denúncia está cheia de erros. É uma denúncia sem pé nem cabeça, feita pelo Paulo Gonet, que é o procurador-geral, baseada em um relatório da Polícia Federal também sem pé nem cabeça, mas que não apresentou no próprio relatório a acusação de que Jair Bolsonaro tivesse participado de um golpe de Estado. Esta anotação foi feita por conta própria pelo Paulo Gonet. Isso é bem claro, né? Então, duas coisas chamaram a atenção. Primeiro, por que Moraes mandou prender Mauro Cid e logo em seguida cancelou a prisão? A imprensa diz que é porque ele preferiu esperar pegar o celular do Gilson Machado para saber se realmente o Gilson Machado estava dando uma de despachante e tirando um passaporte português para o Mauro Cid. Vamos lembrar que Mauro Cid, ele tem cartão de permanência portuguesa. É bom que as pessoas saibam, muita gente não sabe, e nem a própria Polícia Federal. Mas essa é a desculpa, o do porquê Moraes mandou soltar Mauro Cid. Mas, na verdade, a verdade é outra. O simples fato de Moraes determinar a prisão de Mauro Cid e deixar, iria carimbar e atestar que a delação dele foi para o vinagre. Era uma delação totalmente
mentirosa. E com isto, claro que a acusação e todo o inquérito que está sendo feito e julgado teria que ser cancelado. Ou seja, se eu prender Mauro Cid, eu confesso que essa delação tem que ser cancelada. E aí o julgamento tem que parar. Então ele manteve a liberdade do Mauro Cid. A imprensa está dizendo que se, né, curiosamente, Moraes não prendeu o Mauro Cid. Não prendeu por esse motivo. Né? Então, a gente tem que ficar esperto com essas coisas. Fato é que essa semana o Brasil atravessou mais uma etapa de sua lenta e preocupante transição de uma democracia constitucional para um regime de tutela institucional. Sim, quem está tutelando é o Supremo. O que deveria ser o exercício equilibrado dos poderes, conforme delineado pela Carta Magna de 1988, tornou-se um espetáculo de arbitrariedades e silenciamentos, né? Além das instrumentalizações. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, prestou o seu depoimento lá no Supremo, como todos vocês sabem, não por algum crime comprovado, mas por crime presumido, um crime ideológico, preventivo. Nesse caso, enquanto o judiciário que deveria estar protegendo as garantias, tornou-se de fato um tribunal inquisidor, aquele que condena por supostos crimes futuros. E o executivo, conduzido pelo inquilino do Palácio do Planalto, permanece conivente, quando não, cúmplice, como se vivesse aí no reino da fantasia. Aliás, ele vive no reino da fantasia há muito tempo. O Supremo não julga mais, ele governa, sob a batuta do único ministro, né? O único ministro é que tem a batuta na mão, que abandonou seu papel constitucional para assumir uma posição política ativa, acusando, né? Impondo regras, mandando prender e punindo severamente. Essa semana, o Supremo aprovou a responsabilização das redes sociais por publicações de seus usuários, numa medida que transpõe os limites da jurisprudência e mergulha em uma espécie de controle social. A liberdade de expressão, que é a base essencial de qualquer democracia, está sendo gradativamente estrangulada, esse é o termo, sob o pretexto de combater a desinformação. Tal medida seria, em qualquer democracia saudável, discutida no Congresso Nacional, né, que é a casa legítima do povo. Mas no Brasil atual, o parlamento é mero coadjuvante. O verdadeiro poder está no Supremo, blindado por togas, amparado por narrativas e sustentado por uma imprensa dócil, porém covarde, né? Além de militante. Enquanto isto, o presidente do Brasil, aquele que foi empossado pelo TSE, não se opõe a essa deformação institucional. Pelo contrário, ele se cala frente aos abusos do judiciário, porque eles servem a seus propósitos. O silêncio dele diante das violações de direitos básicos e das prisões políticas é ensurdecedor. Um chefe de Estado digno deveria ser o primeiro a condenar ações que colocam em risco a ordem democrática, além do Estado de Direito. Mas ele age somente como um líder partidário, não como presidente da República. A economia segue estagnada, os impostos aumentam, o intervencionismo estatal sufoca o setor produtivo e ainda assim o governo prefere investir tempo e energia
na perseguição de opositores, especialmente os ligados a Jair Messias Bolsonaro. Há uma tentativa evidente de apagar da vida pública qualquer resquício de resistência conservadora. Por esse motivo, o depoimento de Jair Bolsonaro lá no Supremo Tribunal, essa semana que está terminando, se transformou numa espécie de símbolo de resistência. E mesmo diante de um tribunal hostil, manteve-se firme, negou qualquer intenção golpista, reafirmou seu compromisso com a Constituição e deixou claro que, mesmo sem concordar com os rumos da nação, respeitou os trâmites legais. Seu depoimento, mais que um ato jurídico, foi um manifesto político. Para milhões de brasileiros, foi a reafirmação de uma esperança, a de que ainda existem vozes dispostas a resistir ao avanço do autoritarismo togado, e que ele, Jair Bolsonaro, ainda é o maior ícone da direita conservadora brasileira. O que vemos no Brasil de 2025 é a elite togada assumindo para si a missão de reeducação do país, controle de discursos, moldando a opinião e destruindo qualquer tentativa ou alternativa de poder que não sirva ao seu projeto ideológico. Trata-se de um poder que não emana do povo, mas que se impõe a ele. Não se trata mais de defender apenas Jair Bolsonaro ou qualquer figura pública específica, mas trata-se de defender o arcabouço legal que garante a convivência pacífica entre os contrários. O Brasil precisa urgentemente reencontrar o caminho do respeito, principalmente o respeito institucional, da soberania popular e da liberdade. O povo brasileiro não elegeu juízes para governar, tampouco aceitou viver sob censura disfarçada de jurisprudência. Então estamos aí diante de um momento crucial da nossa história. Quando o judiciário legisla, o executivo se omite e o legislativo se ajoelha. E nesse sentido, resta ao povo o dever de erguer a voz e que esta voz ecoe enquanto ainda for permitido falar. Esta é a nossa sina: lutar, insistir, permitir que as forças que desejam reencontrar a democracia unam-se a nós. Não é momento de divisão, ainda não é momento de ficar escolhendo candidato, porque nós já temos nosso candidato, que é Jair Messias Bolsonaro. Porém, muitos aí estão tentando já levantar nomes para disputar no lugar de Jair Messias Bolsonaro, e isto é uma armadilha. Temos então que insistir, como eu falei, persistir e começar a dar apoio para os trabalhadores do agronegócio lá do Rio Grande do Sul. Eles estão em greve por lá. Por que nós não ajudamos? Por que não apoiamos? Porque essa é a nossa chance de criar um movimento de protesto a tudo o que está acontecendo, sem violência, sem fechar estradas, sem quebra-quebra, como sempre foi o molde dos conservadores. Protestos limpos e legítimos, porque é hora de dar um basta. É nisso que eu acredito. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo de sábado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí por favor um like nesse vídeo. Se inscreva no meu canal, você que está assistindo e ainda não se inscreveu. E colabore se você puder. Ajude o canal a caminhar. É o único caminho que nós temos para darmos um grito de liberdade enquanto for possível. Ok? Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.